senador Marcos Duval vai usar tornozeleira eletrônica após descumprimento de medida cautelar. E você vai ver ainda. Presidente Lula diz que está disposto a conversar com Donald Trump e reafirma que defende interesses do Brasil. E ainda, grave acidente na BR-146 deixa 8 mortos e 2 pessoas feridas, entre elas uma criança em Minas Gerais. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que decidiu começar a semana muito bem informado aqui na primeira edição do Redação Hit, hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. O senador Marcos Duval é alvo de uma operação da Polícia Federal e vai ter que usar tornozeleira eletrônica. O parlamentar viajou aos Estados Unidos contrariando decisão do Supremo Tribunal Federal que negou o requerimento para a viagem. No aeroporto de Brasília, o senador Marcos Duval foi abordado pela Polícia Federal logo após chegar de viagem internacional. E por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A instalação do equipamento acontece após Duval voltar dos Estados Unidos, depois de passar cerca de 10 dias fora, sem a autorização do Supremo Tribunal Federal. O político é investigado por tentar arquitetar um plano para anular a eleição presidencial de 2022 e também é alvo de um inquérito para apurar ofensas e ataques a investigadores da PF. E mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, o senador contrariou decisão e viajou para Orlando durante o recesso parlamentar. Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Duval, inclusive o diplomático, e o bloqueio de 50 milhões de reais da conta dele, no âmbito de um inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição. A PF cumpriu mandados em endereços do senador em Vitória, mas o documento não foi retido, porque estaria no gabinete do senador em Brasília. Em julho, Duval encaminhou um pedido ao STF para viajar com a família a Orlando. No dia seguinte, Moraes negou o requerimento. Além da tornozeleira, novas medidas cautelares foram aplicadas. O recolhimento domiciliar à noite e nos fins de semana, bloqueio de contas bancárias, ativos e investimentos, inclusive PIX, cartões, veículos e imóveis, cancelamento e devolução do passaporte diplomático, proibição de uso de redes sociais, direta ou por terceiros e o bloqueio integral de salário e verba de gabinete do senador. E a semana começa com expectativa de uma possível conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump. A fala do presidente americano de que Lula pode falar com ele quando quiser é vista como um gesto, mas a conversa exige articulação prévia. O presidente Lula reafirmou em Brasília que seu governo está disposto a negociar com os Estados Unidos. Ele assegurou que o Brasil não quer confusão e nem briga, só diálogo. E pelas redes sociais, o presidente ainda postou que quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e os trabalhadores e dar as respostas às medidas anunciadas pelo governo norte-americano. A tarifa de 50%, que os Estados Unidos deverão colocar em prática a partir do dia 6 de agosto. Cerca de 36% das exportações brasileiras foram taxadas pela Casa Branca. E nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. Então, quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo. Lula disse ainda que o governo vai trabalhar para defender os interesses do Brasil, mas as conversas com o governo norte-americano sobre as tarifas exigem cautela para deixar a porta aberta para negociações com a Casa Branca. Nos últimos dias, Donald Trump afirmou que Lula pode ligar para ele quando quiser.
Os setores brasileiros afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos calculam os prejuízos e pedem ao governo medidas para atenuar o impacto. Donald Trump elevou para 50% a alíquota sobre produtos como café, carnes, móveis e máquinas. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil informou que o tarifaço pode impactar cerca de 10 mil empresas brasileiras que exportam para o mercado norte-americano. Essas empresas empregam juntas cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas no Brasil. Trump elevou para 50% a alíquota sobre produtos de setores como o de máquinas e equipamentos, de carnes, cafeeiro, de frutas, móveis, produtos têxteis e calçados, mas trouxe lista de 700 exceções com segmentos como o aeronáutico, energético e parte do agronegócio. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, cerca de 36% das exportações brasileiras serão afetadas pela tarifa. Os afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos estão calculando os prejuízos e, ao mesmo tempo, já se movimentam para atenuar esse impacto com pedidos ao governo federal. Alguns deles conseguem redirecionar a produção para outros países, ou mesmo para o mercado interno, mas isso demanda tempo e até mesmo redução nos preços cobrados. Somente a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes estimou que o Brasil pode perder $1 bilhão na venda de carne bovina para os Estados Unidos, com a tarifa de 50%. Já a Abrafrutas alertou para os graves impactos na venda de manga, uva e frutas processadas, como o açaí. A Confederação Nacional da Indústria fez uma série de pedidos ao governo brasileiro para atenuar o impacto do tarifaço ao setor industrial, como a de uma linha de financiamento emergencial. E olha, a economia americana gerou apenas 73 mil vagas no mês de julho, bem abaixo das estimativas do mercado, que eram de 110 mil empregos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a demissão da chefe de estatística após a divulgação do relatório que aponta o fracasso dos empregos no país. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou que a economia americana gerou apenas 73 mil vagas em julho, bem abaixo das estimativas do mercado, que eram de 110 mil. Além disso, revisou para baixo os resultados apurados nos 2 meses anteriores. Nos últimos 3 meses, os Estados Unidos geraram apenas 35 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, no pior resultado trimestral desde o auge da pandemia da Covid-19. A principal causa da baixa geração de vagas de emprego são as incertezas econômicas vividas pelo país diante do tarifaço promovido pelo presidente americano. O Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos divulgou um relatório que mostrou forte desaceleração no crescimento do emprego nos últimos 3 meses. Horas depois da divulgação do relatório, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que demitisse imediatamente a Erica McIntyre, comissária do Bureau of Labor Statistics. Ela era indicada política de Joe Biden. Donald Trump fez acusação sem apresentar provas de politizar o relatório de empregos. Para justificar o pior resultado de empregos, o presidente americano culpa juros do Banco Central comandado por Jerome Powell. O Banco Central dos Estados Unidos manteve as taxas de juros inalteradas pela 5ª vez consecutiva e um novo desafio, a pressão do presidente Donald Trump para reduzi-las. O Banco Central afirmou ainda que o crescimento econômico se moderou, mas a incerteza permanece elevada. Desde o início do seu mandato, Trump tem reiteradamente acusado o chefe do FED, Jerome Powell, de estar mantendo a taxa de juros dos Estados Unidos em patamar alto demais. O último corte de juros pelo FED foi no fim de dezembro, antes de Donald Trump assumir a presidência. Desde lá, o presidente dos Estados Unidos tem sido contundente com Jerome Powell, pedindo diversas vezes pela redução do juro americano. Em momentos de escala da tensão, autoridades da Casa Branca chegaram a ameaçar Powell de demissão pelo chefe do executivo americano. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, defendeu a independência da instituição em meio à pressão e ameaças do presidente Donald Trump para baixar os juros.
Ex-diretores de segurança de Israel pediram nesta segunda-feira que o presidente americano ajude a acabar com a guerra em Gaza. Ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu ajuda ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para fornecer alimentos e cuidados médicos aos reféns israelenses. Centenas de ex-funcionários dos serviços de segurança de Israel, incluindo vários ex-diretores do Mossad e do Shin Bet, pediram ao presidente americano Donald Trump, em uma carta divulgada nesta segunda-feira, que pressione o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para acabar com a guerra em Gaza. O documento, assinado por 550 ex-chefes de espionagem, militares, policiais e diplomatas, pede: parem a guerra em Gaza. O texto diz: esta guerra deixou de ser uma guerra justa e está levando o Estado de Israel a perder sua identidade. A carta afirma ainda que o exército israelense cumpriu há muito tempo os dois objetivos que poderiam ser alcançados pela força: desmantelar as formações militares e o governo do Hamas. O terceiro e mais importante objetivo, que é o retorno dos reféns, só pode ser alcançado com um acordo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu ajuda ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para fornecer alimentos e cuidados médicos aos reféns israelenses mantidos em Gaza. A divulgação nos últimos dias de vídeos que mostravam 2 reféns israelenses em más condições reacendeu o debate em Israel sobre a necessidade de se chegar rapidamente a um acordo para libertar os sequestrados no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. E quando vejo isso, entendo exatamente o que o Hamas quer. Ele não quer um acordo, ele quer nos destruir por meio desses vídeos horríveis, por meio da falsa propaganda de horror que espalha pelo mundo. Mas não vamos nos destruir. Estou ainda mais determinado a libertar nossos filhos sequestrados, eliminar o Hamas e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça ao Estado de Israel. Logo após o pedido de Netanyahu, o braço armado do Hamas declarou estar disposto a responder positivamente a qualquer solicitação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas exigiu como condição a abertura de corredores humanitários para a passagem de alimentos e medicamentos para o enclave palestino. O movimento justificou que as brigadas Al-Qassam não privam deliberadamente os prisioneiros de comida, mas eles comem o que os combatentes e o restante do povo comem. A ONU e várias organizações alertaram sobre o risco de fome generalizada na faixa de Gaza. Pelo menos 8 pessoas morreram e 2 ficaram feridas após um grave acidente na área de transição entre 2 rodovias, a BR-491 e a BR-146, no sul de Minas Gerais. A colisão na noite deste domingo envolveu 2 carros e uma moto. O Corpo de Bombeiros informou que o primeiro carro, com 5 ocupantes, seguia no sentido de Guaxupé e bateu de frente com uma motocicleta com 2 ocupantes que trafegava em sentido oposto, rumo a Muzambinho. Após o impacto, o carro perdeu o controle e atingiu um terceiro veículo, que transportava 2 pessoas. Quando a viatura da Polícia Militar chegou, a moto estava caída às margens da pista com várias avarias. Um dos carros foi encontrado atravessado na via com a frente totalmente destruída e o outro estava metros à frente. Ao todo, 10 pessoas se envolveram no acidente. 8 morreram e 2 ficaram feridas. De acordo com os bombeiros, foram constatados óbitos de 4 dos 5 ocupantes do primeiro carro, dos 2 da motocicleta e dos 2 passageiros do outro veículo atingido. Uma das pessoas que ficaram feridas é uma criança que estava no carro que bateu na moto. Outra ferida prestava socorro às vítimas quando foi atropelada na rodovia e foi levada para o pronto-socorro. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Trabalhos periciais foram feitos no local e a polícia agora aguarda os laudos periciais.
E veja a seguir, capital paraense se prepara para receber a COP30 e ministro do Turismo garante que há opções de hospedagem suficientes e a preços justos. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo na capital, que vai receber a cúpula climática da ONU, Pará, Belém do Pará. 31 graus neste momento, nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. O Ministério Público Federal emitiu uma nota técnica ao Palácio do Planalto, recomendando o veto a mais de 30 dispositivos da PL do licenciamento ambiental. O presidente Lula tem até o dia 8 de agosto para decidir se veta ou não o projeto. De acordo com o Ministério Público Federal, o texto aprovado pelos parlamentares tem trechos que comprometem a proteção ambiental e violam princípios constitucionais e tratados internacionais. Antes mesmo da aprovação dos outros setores, o órgão já havia alertado o Congresso sobre os riscos de retrocesso caso a medida avançasse no Legislativo, como a criação de modalidades de licenciamento mais tolerantes, dispensando licenças para setores como o agronegócio e obras de infraestrutura, além da renovação automática de autorizações e a exclusão da participação de órgãos como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em projetos que afetem territórios tradicionais não homologados. São alguns dos dispositivos criticados abertamente pelo MPF. Se ela for aceita pelo presidente Lula, a PL pode trazer sérios problemas ambientais para o Brasil, como acelerar projetos como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, região onde o rio deságua para o Oceano Atlântico. O MPF afirmou que a licença pelo autolicenciamento, que dispensa estudos aprofundados, afronta decisões do STF, além de aumentar a concorrência desleal entre o setor empresarial que segue as leis e aqueles que se beneficiariam dessas flexibilizações. A retirada da exigência do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e o afrouxamento de regras da Lei da Mata Atlântica também são apontados negativamente pelo órgão. Com a nota técnica na mesa do presidente Lula, o chefe do executivo terá até o dia 8 de agosto para sancionar a lei ou usar o veto presidencial. Enquanto isso, a capital paraense se prepara para receber a mais importante cúpula climática da ONU entre os dias 10 e 21 de novembro. O ministro do Turismo, Celso Sabino, garantiu que há opções de hospedagem suficientes e também a preços justos. A pasta está fazendo uma vistoria em obras de infraestrutura e na rede hoteleira de Belém. Celso Sabino assegurou que a capital paraense vai oferecer opções de hospedagem suficientes e a preços justos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, diante da crescente preocupação com os valores das diárias de hotéis em Belém. Para o período da COP30, o ministro lembrou que o governo federal está investindo mais de 4 bilhões de reais em obras na cidade em razão do evento. Além de grandes hotéis, integram a lista, segundo ele, o Parque da Cidade e o Porto na Ilha de Outeiro, onde ficarão atracados os navios que vão servir de acomodações para diversas delegações. Segundo o ministro, milhares de leitos vão ficar prontos agora em agosto e vão ser disponibilizados. O governo brasileiro está atuando fortemente para que não haja nenhum argumento ou empecilho para a realização da conferência. A polêmica sobre os preços das hospedagens virou um dos focos de atenção na organização da conferência. A situação gerou uma crise que levou a ONU a convocar uma reunião de emergência, temendo que delegações de países com menor poder aquisitivo pudessem ser excluídas do evento devido aos altos custos. A secretaria da COP30 informou que já há cerca de 2.500 quartos disponíveis para reserva com valores controlados, variando entre $100 e $600.
As primeiras canetas injetáveis do Brasil para tratar a obesidade e a diabetes começam a ser vendidas hoje nas farmácias nacionais. Após a farmacêutica brasileira EMS obter a autorização da Anvisa em dezembro para a produção de 2 injetáveis, a caneta Olire, recomendada para quem tem mais de 12 anos, será a primeira brasileira para tratar a obesidade. Já a Lirux, para quem tem acima de 10 anos, é indicada para o tratamento da diabetes tipo 2. Um total de 150 mil canetas estão disponíveis em lojas físicas e online das regiões Sul e Sudeste. A expectativa é de que 250 mil unidades cheguem ao varejo até o fim do ano, sendo um total de 500 mil canetas até agosto do próximo ano. O preço médio do medicamento é de R$ 307,26, podendo chegar a R$ 760,61 a caixa com 3 canetas. Lembrando que o uso de qualquer caneta injetável deve ser recomendado e acompanhado por um profissional da saúde. E milhares de brasileiros atravessaram a icônica ponte Rio-Niterói neste domingo, correndo. A meia maratona do Desafio da Ponte foi retomada após uma pausa de 12 anos. Milhares de pessoas participaram neste domingo do histórico Desafio da Ponte Rio-Niterói. Após um hiato de 12 anos, a corrida de 21 quilômetros foi retomada. Corredores tiveram a oportunidade de passar a pé na ponte que é atravessada todos os dias por milhares de carros no trajeto entre as duas cidades. A gente atravessa essa ponte para lá e para cá de carro e a gente passava e pensava, meu Deus, como a gente vai atravessar correndo? Mas assim, foi incrível, um momento único, né? E a gente veio juntas do início ao fim. Muito bom. Maravilhoso, ótima prova, excelente prova. Muito bom. Olhar esse marzão de pertinho ali, ao vivo, e a cores, não tem como comparar com outra. Diferenciada demais essa corrida. Paguei com maior satisfação e, mais uma vez, ó. Realmente é uma prova incrível, histórica, que assim, eu tinha certeza que eu tinha que participar, porque é realmente emocionante, um percurso maravilhoso, encantador, lindo, e entrei para a história. A corrida começa em Niterói e termina no centro do Rio de Janeiro. O percurso inclui a travessia da ponte de 13 quilômetros, a mais longa do Hemisfério Sul. E agora a gente vai conhecer uma cidade na região metropolitana de São Paulo, Osasco. Localizada na região metropolitana de São Paulo, Osasco possui uma história rica e marcada por transformações. Originalmente um bairro paulistano, conquistou sua emancipação em 1962, após um plebiscito, impulsionada pelo desejo de autonomia de seus moradores e pelo desenvolvimento econômico gerado pela instalação da Companhia Cerâmica Industrial de Vila Osasco por Antônio Agu. E para encerrar, vamos então com uma câmera ao vivo de Osasco. Neste momento, termômetros marcando 23 graus, o tempo está meio nublado, viu? E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto ao vivo. Te espero.